Hoje no Loucos pela Libertadores vamos conhecer a história de um dos maiores zagueiros de todos os tempos, Carlos Alberto Gamarra Pavone, o Gamarra. Nascido em 17 de fevereiro de 1971 em Ipacaraí, no Paraguai, o jogador jogou em diversos clubes em sua carreira, tais como Cerro Porteño do Paraguai, Independiente da Argentina, Internacional, Benfica de Portugal, Corinthians, Atlético de Madrid da Espanha, Flamengo, AEK da Grécia, Inter de Milão da Itália, Palmeiras, Ethnikos Piraeus da Grécia e por fim o Olímpia do Paraguai, maior rival do Cerro Porteño. Seus principais títulos por clube incluem 2 campeonatos paraguaios em 1992 e 1994 pelo Cerro Porteño, um campeonato gaúcho pelo Internacional em 1997. Pelo Corinthians venceu um Brasileirão em 1998 e um Campeonato Paulista em 1999. Além de um Copa dos Campeões e um Campeonato Carioca pelo Flamengo em 2001. Um Copa da Grécia pelo AEK em 2002, e por fim um Copa Itália pela Inter do Milão em 2005. Seu principal título pela seleção foi uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Gamarra também foi muitas vezes premiado individualmente como time ideal da América pelo jornal El País em 1995, 1996, 1998, 2000 e 2005. Futebolista paraguaio do ano em 1997 e 1998. Eleito para o All-Star Team da Copa do Mundo da FIFA em 1998. Bola de prata da revista Placar em 1995, 1996, 1998 e 2005. Eleito o 87º craque do século XX pela revista Placar em 1999. Eleito o 43º entre os 100 maiores craques da Copa do Mundo pela revista Placar em 2006. Eleito para o time dos sonhos do Internacional e do Corinthians pela revista Placar em 2006. O zagueiro leal, absoluto e inesquecível. A palavra falta não existia no livro de afazeres daquele zagueiro de cabelos vermelhos e estatura apenas mediana. Em seu manual, era possível encontrar frases como: desarmarás sempre com precisão, terás um senso de colocação impecável, se anteciparás como ninguém e marcarás época como um dos melhores defensores de todos os tempos. Não é preciso dizer que Carlos Alberto Gamarra Pavone, o Gamarra, cumpriu à risca essas e muitas outras recomendações da cartilha de um zagueiro imortal. Pois foi isso que lhe foi. Gamarra encantou a todos com um futebol diferente, único e clássico. Ele não dava pontapés, não cravava suas chuteiras nas canelas dos atacantes e muito menos deixava suas equipes na mão com cartões bobos ou suspensões automáticas. Gamarra era leal, seguro, sublime. Desarmava como poucos e como muitos jamais conseguiram. Se antecipava nas jogadas e conseguia compensar a falta de estatura por conta disso. E, claro, marcava seus gols de vez em quando. Seu auge foi em 1998, quando arrebatou a todos no mundo ao disputar todas as 4 partidas da seleção paraguaia na Copa do Mundo sem cometer uma falta sequer. Gamarra jogou contra as seleções da Nigéria, Espanha, Bulgária e França, enfrentou craques letais como Raul Gonzalez, Hristo Stoichkov, G.G. Okocha, David Trezeguet e Thierry Henry e não foi advertido nenhuma vez pelos árbitros. Uma monstruosidade que lhe rendeu o prêmio de melhor defensor daquele Mundial e uma vaga no All-Star Team da Copa. Para coroar um ano tão brilhante, Gamarra ainda conduziu o Corinthians ao título nacional para cima do Cruzeiro com atuações fantásticas. Uma pena que o zagueiro não tenha tido sorte maior nos clubes europeus. Mas não importa. Os privilegiados brasileiros foram espectadores da melhor fase do zagueiro mais encantador que a América do Sul produziu no final do século XX. É hora de relembrar tijolos e futebol. Na pequena cidade de Ipacaraí, ao sul do Paraguai, famosa pelo lago homônimo e por suas belezas naturais, Gamarra começou a jogar futebol no Cerro Porteño, em 1991, paralelo às suas atividades na olaria do pai. O futuro craque fazia tijolos de manhã e de tarde jogava bola no Cerro. Por lá, começou no meio de campo e rapidamente se destacou pela segurança em campo, a facilidade em desarmar os adversários e, acima de tudo, a lealdade. O jogador integrou a equipe titular do clube já em 1991 e teve suas primeiras experiências como zagueiro sob o comando do treinador brasileiro Paulo César Carpegiani, que viu no talento de Gamarra uma condição de mais-valia para a zaga do time, principalmente colocando na sobra,
para roubar as bolas dos atacantes rivais. A experiência deu certo e Gamarra conquistou, ao lado do amigo Francisco Arce, o Campeonato Paraguaio de 1992, quando o time azul-e-grana aplicou uma sonora goleada de 5-0 no Libertad na partida final. Em 1993, foi emprestado ao Independiente, ganhou sua primeira convocação para a seleção e retornou ao Cerro Porteño pouco tempo depois. Em 1994, venceu mais um título nacional e chamava cada vez mais atenção pela maturidade em campo e o baixíssimo número de faltas cometidas. Não demorou muito para que dirigentes do Internacional notassem a qualidade do zagueiro, bem como as recomendações de Carpegiani, e fizessem uma proposta. Os trâmites foram acertados e Gamarra foi jogar no Beira-Rio em 1995. Gamarra, o colorado puro. A fase do Inter não era das melhores em 1995, mas Gamarra conseguiu virar ídolo instantâneo e deixar maravilhada a torcida colorada. Com atuações de gala, jogadas de efeito e roubadas de bola simplesmente perfeitas, Gamarra foi comparado por muitos ao mítico zagueiro chileno Figueroa, que brilhou no Inter dos anos 70. A força e a soberania na zaga eram uma espécie de volta ao tempo para o torcedor, que ficava maravilhado pelo algo a mais de Gamarra, a segurança e a disciplina, pois ele não chegava duro e nas pernas dos atacantes como muitas vezes Figueroa fazia. Ele ia diretamente e puramente na bola. Tanto a qualidade com a camisa vermelha não rendeu muitos títulos ao craque. O jogador faturou apenas um campeonato gaúcho, em 1997, mas ganhou vários prêmios individuais no período, entre eles 2 bolas de prata da revista Placar em 1995 e 1996. No jogo do título estadual de 1997, Gamarra fez sua despedida do Beira-Rio para tentar a sorte no Benfica, em sua primeira experiência profissional no velho continente. A torcida colorada chorou a Deus de seu Colorado por conta dos cabelos vermelhos, mas eternizou o paraguaio como um dos maiores ídolos de sua história. Passeio em Portugal e a volta ao Brasil. Ao contrário do que se imaginava, Gamarra não teve vida longa no Benfica. Se no Inter a fase não foi das melhores, no clube português foi pior ainda. Ruim financeiramente, sem bons jogadores e sob um jejum terrível de títulos, além de ter virado freguês de carteirinha do bicho-papão Porto da época, o clube encanado pouco teve a oferecer ao brilhante zagueiro paraguaio. Foram apenas 17 jogos e um gol marcado com a camisa do clube, mas a admiração de todos em Lisboa, como bem disse o jornal Record, durante as comemorações do centenário do clube em 2004, Gamarra provou, ao serviço do Benfica, a sua qualidade superior como zagueiro, rápido sobre a bola, inteligente na ocupação do espaço, criterioso na abordagem aos adversários, duros sem resvalar para a violência. Ele é a enciclopédia viva de como jogar naquela posição. Tornou-se um dos jogadores preferidos entre a família encarnada e um dos mais elogiados de todo o campeonato português. Jornal Record, fevereiro de 2004. Sobre uma grave crise financeira, os dirigentes do Benfica não tiveram escolha diante de uma tentadora proposta do Corinthians e venderam o zagueiro em 1998. Um péssimo negócio, pois naquele ano Gamarra escreveria seu nome de uma vez por todas no hall dos imortais. O melhor zagueiro do mundo. No primeiro semestre de 1998, Gamarra estava sob um intenso brilho, diferente, ávido. Com a camisa do Corinthians, mostrou em poucas partidas que a diretoria alvinegra havia feito um investimento certeiro. A equipe perdeu o Paulista para o São Paulo, mas Gamarra foi impecável. Paralelo aos jogos pelo Timão, o zagueiro disputou várias partidas amistosas com a seleção já como preparação para a Copa do Mundo da França. O Paraguai era comandado por Paulo César Carpegiani, o mesmo que havia notado a qualidade de Gamarra lá em 1991 e o transportado para a zaga. E foi sob o comando do brasileiro que Gamarra desempenhou, naquela Copa, uma das maiores atuações de um jogador na história dos mundiais. A seleção paraguaia empatou os 2 primeiros jogos em 0-0 contra a Bulgária de Stoichkov e a Espanha de Raul, Hierro, Luiz Henrique, Amor e Echeverría. No último jogo, vitória por 3-1 sobre a Nigéria de Kanu, Fini de George Babangida, equipe que havia vencido os 2 primeiros jogos disputados. Nas oitavas de final, os paraguaios fizeram uma partida dramática contra a França, dona da casa, e foram derrotados somente na prorrogação, com um gol de ouro de Blanc e com Gamarra jogando no sacrifício por conta de uma lesão no braço que o deixou imobilizado à la Beckenbauer. A figurinha de Gamarra na Copa de 1998,
estrela absoluta e melhor zagueiro do Mundial. O Paraguai deu adeus à Copa e a França seguiu em frente rumo ao título inédito. Mas tudo isso é o de menos. O mais extraordinário, épico e sublime de toda essa campanha paraguaia na Copa foi Carlos Alberto Gamarra Pavón. O zagueiro conseguiu a proeza, a glória e a máxima perfeição em não cometer uma falta sequer nos 4 jogos do Paraguai. Isso mesmo. Vou repetir mais uma vez, o zagueiro Gamarra, camisa 4 da seleção paraguaia, não cometeu uma falta sequer nos 4 jogos disputados por sua seleção no Mundial, mesmo tendo enfrentado monstros sagrados como Stoichkov, Raul, Canu, Henry e Trezeguet. Foi algo simplesmente surreal e sensacional que renderam a Gamarra o título de melhor zagueiro da Copa, presença no All-Star Team da Copa, futebolista paraguaio do ano e eleito para o time ideal da América pelo jornal El País. Depois da Copa, Gamarra disputou ainda mais 4 jogos sem cometer infrações e acumulou um recorde de 724 minutos sem faltas. As atuações de Gamarra naquele Mundial despertaram a admiração de todos no mundo, tamanha qualidade técnica do craque e sua capacidade de antever as jogadas, desarmando com precisão, subindo primeiro que grandalhões mesmo não sendo tão alto e indo sempre na bola, não nas pernas do adversário. Seu futebol gerava comentários positivos de todos, bem como respeito de atacantes e meias que se rendiam ao talento do paraguaio, bem como sua lealdade, algo que evitava discussões, brigas e as famosas catimbas. Mas Gamarra ainda tinha muito mais o que fazer naquele ano. Ídolo da Fiel, depois da Copa, Gamarra fez parte de um competitivo e forte Corinthians que embalou rumo ao título do Campeonato Brasileiro. O Timão terminou a primeira fase do torneio na primeira colocação, com 46 pontos em 23 jogos. A equipe ficou um ponto à frente do seu grande rival, o Palmeiras. Classificado, o time teria a vantagem de decidir todos os confrontos do confuso sistema de mata-mata do campeonato em casa. Confuso porque a equipe só conseguiria a classificação em 2 jogos se vencesse ambos. Uma vitória para cada lado, não importava o placar, levava a decisão para um terceiro jogo. Nas quartas de final, o Corinthians encarou o Grêmio. No primeiro jogo, em Porto Alegre, vitória corintiana por 1-0. Quando todos achavam que a equipe passaria fácil, jogando a volta em casa, surpresa, Grêmio 2-0. No terceiro jogo, o Corinthians, de novo em casa, venceu com um magro 1-0, gol de Edilson. Vaga nas semifinais, contra o rival Santos. No primeiro jogo, na Vila, vitória do Peixe por 2-1, com o gol corintiano marcado por Gamarra. Na volta, vitória corintiana por 2-0. No terceiro jogo, empate em 1-1 que garantiu o Corinthians na final. Campeão do Brasil, a decisão foi entre o Corinthians de Gamarra e o Cruzeiro, vice-campeão da Copa do Brasil daquele ano, com estrelas como Dida, Valdo, Miller e uma temida dupla de ataque formada por Marcelo Ramos e Fábio Júnior. Mas quem disse que Gamarra ia deixar qualquer um daqueles atacantes azuis fazer alguma coisa? No primeiro jogo, empate em 2-2, com uma recuperação incrível do Corinthians, que terminou perdendo o primeiro tempo por 2-0, mas empatou na etapa final com Diney e Marcelinho. No segundo jogo, novo empate, em 1-1. Na finalíssima, o ferrolho armado pelo técnico corintiano Vanderlei Luxemburgo foi crucial para evitar qualquer susto mineiro no Morumbi, além de mais uma atuação perfeita de Gamarra. O time paulista venceu por 2-0 e conquistou depois de 8 anos o Campeonato Brasileiro. Era o título para Gamarra, capitão do Timão, encerrar com chave de ouro um ano que nunca deveria terminar. Últimos anos e aposentadoria. Depois do período na Itália e das Olimpíadas, Gamarra voltou ao Brasil para jogar no Palmeiras. No Alviverde, o craque de novo foi uma estrela solitária num time fraco e não conquistou títulos, apenas um individual, a Bola de Prata de 2005. Em 2006, Gamarra disputou sua última Copa do Mundo, mas não teve boas recordações. Logo na estreia, contra a Inglaterra, o zagueiro marcou o gol contra mais rápido da história dos mundiais, aos 3 minutos, e deu vitória aos ingleses por 1-0. Na sequência, a equipe sul-americana perdeu para a Suécia também por 1-0 e venceu Trinidad e Tobago por 2-0, mas sem chances de classificação. Naquela Copa, Gamarra cometeu apenas uma falta, no jogo contra a Suécia. Em 2006, o craque se aposentou da seleção paraguaia em um amistoso contra a Austrália disputado em Brisbane na Áustria que terminou empatado em 1-1.
O capitão se despedia da seleção como o que mais vezes vestiu a camisa alvirrubra na história, 110 partidas. Um ano depois, Gamarra decidiu se aposentar de vez do futebol vestindo a camisa do maior clube de seu país, o Olimpia, para depois seguir a carreira de dirigente e assumir a posição de gerente de futebol do pequeno clube paraguaio Rubinho, ao lado do companheiro de longa data Francisco Arce. O último romântico, Gamarra foi talvez o último dos zagueiros leais e técnicos a descolar suas habilidades nos campos do planeta. Depois dele, os brucutus e cinturas duras dominaram, e dominam, o esporte, fazendo uma enxurrada de faltas que jamais Gamarra faria. Ver o paraguaio em campo foi um privilégio principalmente dos brasileiros, que puderam acompanhar os melhores anos e exibições daquele craque único, exemplar e imortal.